Fala galera, aqui é o professor Cássio Rossi e eu vim falar para você direto ao ponto, sem bromeixo, de um conteúdo muito importante que são alguns dos principais termos utilizados em farmacologia. Lembrando que são termos que muitas vezes no nosso curso de graduação ou mesmo no curso técnico, a gente acaba falando assim, deixa pra lá, não vou aprender isso não, deixa pra lá. Só que são termos extremamente importantes, porque eles estão presentes em todas as bulas, em todos os artigos científicos que falam sobre o assunto, e, obviamente, você tem que saber que respeito profissional a gente conquista baseado em conhecimento, e o que importa, galera, é saber o seguinte, que eu não sou obrigado e eu não posso saber só o que é essencial, né? Eu não vou me diferenciar se eu souber somente aquilo que todo mundo sabe, né? Eu vou me diferenciar a partir do momento que eu sei o que todo mundo sabe e, além disso, eu tenho agregado muitos outros conhecimentos que extrapolam o que a média sabe sobre um determinado assunto. É aí que eu vou me diferenciar, é aí que o povo vai olhar para você e vai falar assim, rapaz, aquele caboclo, aquela menina sabe o que ela está falando. Vamos prestar atenção nela porque a bicha é lascada. Então, bora lá, vamos extrapolar um pouco o essencial e revisarmos alguns termos que são muito importantes. Já começo, inclusive, falando um pouquinho sobre o termo farmacologia, né? Todos nós sabemos que quando eu tenho uma palavra terminada em logia significa o estudo de farmacologia, o estudo dos fármacos. Fármacos são substâncias que elas desenvolvem uma ação no organismo que trazem um determinado benefício. Um analgésico para retirar uma dor, um antibiótico para cessar uma infecção e assim por diante. E galera, o primeiro embrólio que eu venho aqui trazer para vocês é a diferença entre placebo e nocebo, lembrando que o termo placebo ele está presente em quase todos os artigos científicos que falam sobre ação de medicamento, você tem a palavra placebo. O teste randomizado, né, contou com a presença de placebo, papapá, do piriri, do pororó, e aí muitas vezes nós não sabemos e utilizamos de forma errada. Então, vamos lá falar primeiro do conceito de cada um. Placebo é toda a substância que ela tem uma concentração menor ou mesmo ausente de uma determinada substância, tá? Mas que ela é utilizada para trazer benefícios. O professor dá um exemplo e aqui vai um exemplo. Vamos supor que uma pessoa ela passou por uma cirurgia e, para cessar a sua dor, foi utilizado morfina. Contudo, essa pessoa a equipe observou que essa pessoa ficou meio dependente, porque o efeito da morfina era gostoso e tal, dava um relax, dava não sei o quê, e a pessoa começou meio que pedir de forma repetitiva essa morfina. E, de repente, o médico resolveu receitar um placebo, ou seja, uma substância que, na verdade, não continha morfina, mas era dito a ela que existia a morfina para que ela pudesse, entre aspas, desmamar daquela dependência que aconteceu relacionado a esse opiáceo.
Então, o que acontece? A intenção em dar aquela substância que não continha morfina, dizendo que continha morfina, era uma intenção positiva. Não era, naquela paciente, causar nenhum prejuízo, tá? Então, placebo é quando é feito uma substância, às vezes o paciente, pensando que está sendo feita uma outra substância, mas com um intuito positivo, um intuito benéfico ao paciente. No caso dos estudos, o placebo é aquele paciente que não recebe a medicação. Então, é feito um estudo de duplo cego, como é falado, ou seja, 20 pacientes vão receber a medicação e 20 não vão receber a medicação. Obviamente que quem está recebendo e quem não está recebendo, quem está recebendo não sabe se é ele que está recebendo, e quem não está recebendo também não sabe que é ele que não está recebendo, para que seja feita uma comparação, ou seja, dos 20 pacientes que receberam a medicação, 17 tiveram um efeito terapêutico. Dos 20 que não receberam, 3 teve o efeito, ou sugeriu o efeito terapêutico. Obviamente que, a partir daí, nós temos uma comparação, que existe sim um efeito benéfico daquela medicação. Contudo, o termo placebo ele é utilizado de forma incorreta na prática, galera. Eu já vi muitas vezes, uma vez um aluno chegou para mim e falou assim: ah, professor, chegou um paciente esses dias no pronto-socorro, ele começou a ter um distúrbio neurovegetativo, um pitizão, e aí o médico chegou e pediu para fazer uma injeção placebo, tá? De uma intramuscular, tá? De água destilada, para que o paciente pudesse ser dispensado e fosse embora. E aí nós demos, o paciente quase gritou de dor, e aí foi embora lá, porque nós fizemos aquela água destilada no rabo dele, e ele saiu, e aí foi o placebo. Moçada, tá errado, tá errado. Tá? O placebo é quando existe uma intenção benéfica. Tá? A partir do momento que é feita uma medicação e essa medicação tem um único intuito de causar dor no paciente, tal medicamento ele é chamado de nocebo e não placebo. Então fica aqui já a primeira diferenciação importante entre placebo e nocebo. Tá? Uma coisa importante, outro termo aqui muito utilizado na farmacologia, o termo farmacodinâmica. Nós sabemos que o sufixo dinâmica significa movimento, significa ação, tá? Então, farmacodinâmica é um mecanismo de ação de um determinado fármaco. Eu tomei um antibiótico para curar uma infecção de uma ferida que eu tinha na minha perna. Farmacodinâmica é a forma em que aquele medicamento agirá no seu corpo. Você toma, ele vai ser absorvido, vai ganhar a circulação sanguínea, vai chegar, e aí nós vamos ver todos esses termos ao longo dessa pequena videoaula, mas é a forma que aquele medicamento vai agir no seu corpo, é o mecanismo de ação para que aquele medicamento ele possa desenvolver o efeito terapêutico buscado com a sua tomada, vamos assim dizer. Farmacocinética, cinética. Galerinha, nós sabemos que o sufixo cinética tem a ver com movimento, movimento. Cinemática
do trauma, o estudo do movimento do trauma. Então, cinética tem a ver com movimento. Quando nós usamos o termo farmacocinética, é o destino daquele fármaco. Usando o mesmo exemplo, eu tomei um medicamento para curar uma infecção que está localizada na minha perna. Então, esse medicamento, ele tem que se movimentar, porque eu tomei ele pela boca, ele chegou no meu estômago, ele vai ser absorvido no meu intestino e ele tem que se movimentar dinamicamente. Aí a gente vê uma relação entre os dois termos, farmacodinâmica e farmacocinética, mas ele tem que se movimentar para que ele possa chegar efetivamente lá na infecção, na minha perna, que é o destino ideal para que ele possa efetuar a sua ação. Então, mais um termo importante, farmacocinética. Um outro termo, galera, muito utilizado na farmacologia, biodisponibilidade. A biodisponibilidade, ela indica a quantidade de droga que atinge o seu local de ação ou um fluido biológico de onde tem acesso ao local de ação. É uma fração da droga que chega na circulação sistêmica. Galerinha, usando o mesmo exemplo que o tio deu no começo, nos outros termos, um ferimento lá na perna, tomei um determinado medicamento, uma cefalexina, tá? Para curar aquela infecção na minha perna. A biodisponibilidade é a quantidade ou a concentração de cefalexina que vai chegar lá no local da minha lesão. Ele tem que chegar no local da minha lesão, por quê? Porque ele vai agir diretamente na parede celular da bactéria que está lá na lesão. Então, ele vai usar a corrente sanguínea para chegar na minha lesão e efetuar a sua ação, o seu mecanismo de ação. Contudo, eu tenho que lembrar que nesse processo de farmacodinâmica, olha, já utilizando os termos que nós vimos, nesse processo de farmacodinâmica, tá? Temos que pensar que perde-se um pouco da concentração desse medicamento. E farmacocineticamente falando, tá? Não são as 500 miligramas do medicamento que eu tomei pelo comprimido ali na boca que necessariamente vai chegar até a minha lesão. Então, a biodisponibilidade é a concentração do medicamento que vai chegar lá na minha infecção, lá na minha perna. Por exemplo, eu fui lá, tomei uma cápsula de 500 miligramas de cefalexina. O que aconteceu? Nesse processo, que nós vamos falar daqui a pouco, de metabolismo e etc e tal, nesse processo farmacodinâmico, somente 400 miligramas vai chegar lá naquela lesão, vai chegar lá para atuar naquelas bactérias que estão lá na minha perna. Isso é a biodisponibilidade, tá? Então, quando um medicamento ele está sendo estudado, o que acontece? Essa é uma informação muito importante, porque se a dose terapêutica de um medicamento, para que ele haja, né, uma determinada função, se a dose terapêutica é 400 miligramas, só que ele vai ter uma biodisponibilidade de 50%, tem que ser feito um comprimido de 800 miligramas, porque no processo de farmacodinâmica ele perde 400 miligramas e 400 miligramas vai chegar lá no local de ação. Ou seja, a biodisponibilidade vai ser de 400 miligramas com uma tomada de 800 miligramas. Beleza, galera? Termo muito importante, biodisponibilidade.
O próximo termo é a bioequivalência. É a equivalência farmacêutica entre dois produtos, ou seja, dois produtos são bioequivalentes quando possuem os mesmos princípios ativos, dose, via de administração e apresentam estatisticamente a mesma potência. Moçada, em um mundo onde nós temos, às vezes, dependendo do medicamento, nós temos dezenas de opções de um mesmo princípio ativo, a bioequivalência é um termo muito importante. Vamos pensar que você pega dois medicamentos que são a base, que tem como princípio ativo o diclofenaco sódico, tá? Esses dois medicamentos, você pegou as duas caixinhas do medicamento, eles são bioequivalentes se eles, primeiro, têm o mesmo princípio ativo. Opa! Esse aqui, ele é diclofenaco sódico, esse aqui é diclofenaco sódico. Esse aqui tem 50 miligramas, esse aqui tem 50 miligramas. Esse aqui é tomado por via oral, esse aqui é tomado por via oral. No estudo que foi feito durante a farmacognósia, ou seja, o estudo do medicamento, nesse processo de estudo, os dois apresentaram o mesmo índice de potência e de solução do problema. São dois medicamentos bioequivalentes. Entenderam isso? Muito importante. No mundo em que nós temos medicamento genérico, medicamentos, enfim, medicamentos similares, medicamento principal e piriri do pororó, é muito importante que conheçamos o termo bioequivalência. Explicado. Distribuição, galera, muito importante. É a passagem de um fármaco da corrente sanguínea para os tecidos. A distribuição é afetada por fatores fisiológicos e pelas propriedades físico-químicas da substância. É a passagem de um fármaco da corrente sanguínea para os tecidos. Galerinha, usando aqui o mesmo exemplo, você está com uma infecção na perna, você foi receitado um antibiótico, você vai tomar esse antibiótico, ele poderá sofrer uma biotransformação ou não, vamos falar já da biotransformação. Quando chega lá no teu intestino, ele vai ser absorvido pelos capilares que estão lá no tubo intestinal. Vai ganhar a volemia, a corrente sanguínea, e aí vai chegar lá na sua perna, lá na sua lesão, onde você tem a lesão, onde você tem aquelas determinadas bactérias. Tá? Então, a passagem desse fármaco da corrente sanguínea, tá, para o tecido onde ele efetivamente desenvolverá a sua ação, é o que é chamado de distribuição. Muitas vezes, por uma questão físico-química, por uma propriedade química, o fármaco ele tem boa distribuição. Ou seja, eu tomei 50 miligramas, foi absorvido 40 miligramas e vai chegar lá no tecido as 40 miligramas que eu consumi com aquela cápsula, com aquele comprimido que eu tomei. Alguns medicamentos já têm uma taxa de distribuição menor, ou seja, ele tem uma certa dificuldade para sair da corrente sanguínea e ganhar o tecido ao qual ele desenvolverá a sua ação, tá? Ou no qual ele desenvolverá a sua ação. Muito importante o termo distribuição. Outro termo também encontrado em todas as bulas, encontrado em todos os estudos, né? Todos os estudos farmacológicos,
é o termo meia-vida, representado, né, por um T maiúsculo e um meio, né? Então, é o tempo de meia-vida. O que significa isso? É o tempo necessário para que a concentração plasmática de um determinado fármaco seja reduzida pela metade. Supondo, então, que a concentração plasmática atingida por um certo fármaco seja de 100 microgramas por ml, e que sejam necessários 45 minutos para que essa concentração chegue aos 50 microgramas por ml, a sua meia-vida é de 45 minutos. Então, galerinha, como nós vimos aqui, se um fármaco ele vai ter uma dose total, tá? Uma dose total, uma biodisponibilidade, tá? De 100 miligramas, a meia-vida é o tempo que demora para ele atingir metade da dose da biodisponibilidade. É 100 miligramas quando ele atinge 50 miligramas. É a chamada meia-vida de um determinado fármaco. Beleza pura? Tranquilo? Já partindo para os finalmente, não deixe de completar aqui essa videoaula, tá? Estamos acabando. Biotransformação ou metabolismo é a transformação do fármaco em outras substâncias, tá? Ou outra substância. A biotransformação ocorre principalmente no fígado, nos rins, nos pulmões e no tecido nervoso. Galerinha, todo mundo lembra, todo mundo sabe, todo mundo viu que o termo metabolismo é transformação, tá? Nós comemos, por exemplo, um pão de queijo, esse pão de queijo ele é feito de amido, esse amido precisa ser metabolizado, ou seja, no tubo intestinal, algumas enzimas, né, acabam transformando, digerindo esse amido em glicose para que a glicose possa ser absorvida. A biotransformação ou o metabolismo de um fármaco, de um medicamento, é a transformação de uma solução em outra solução. Existem sempre que a gente pensar em metabolismo, tá? Em biotransformação, devemos pensar em enzimas. Por exemplo, uma proteína precisa ser metabolizada em cadeias de ácidos, aliás, em cadeias de aminoácidos. Para isso, é utilizada uma enzima, por exemplo, chamada de pepsina. A pepsina, ela atua na proteína, transformando em aminoácidos. E assim acontece com a gordura, que vai ser metabolizada em ácidos graxos, e assim por diante. Então, sempre que falarmos em metabolismo, em biotransformação, existe uma enzima atuando neste processo. E a biotransformação de alguns fármacos acontecem principalmente, gente, no fígado, porque é no fígado que estão principalmente algumas enzimas, né, que se desenvolvem principalmente no retículo endoplasmático, tá, dos hepatócitos, lá nos hepatócitos, tá? Lá nos hepatócitos, que são as células hepáticas. Porém, essas enzimas também podem estar presentes no pulmão, nos rins, no intestino e assim por diante, tá bom? Biotransformação. Às vezes, essa biotransformação, nós tomamos um medicamento, esse medicamento, ele passa por uma biotransformação e justamente a substância que é transformada é que terá uma ação terapêutica no nosso organismo. Tá bom? Um exemplo disso prático é o ácido acetil salicílico. O ácido acetil salicílico, ele sofre um processo de hidrólise, transformando-se em ácido salicílico,
Depois esse ácido ele é transformado em ácido glicurônico e na glicina. Muitas vezes a biotransformação ela acontece para que aquela substância ela possa ser eliminada do nosso organismo. Então, esse é o conceito de biotransformação, tá? E para encerrando, o efeito de primeira passagem. O efeito de primeira passagem é o que ocorre quando há a biotransformação do fármaco antes que esse atinja o local de ação. Pode ocorrer na parede do intestino, no sangue mesentérico, né, na circulação mesentérica, que é a circulação do tubo intestinal, mas acontece principalmente no fígado, o efeito de primeira passagem. E eu gosto de dar essa biotransformação que acontece principalmente no fígado. Eu gosto de dar o exemplo, gente, de efeito de primeira passagem, o que acontece com o álcool. O álcool, quando ele é consumido, boa parte do álcool é absorvido pelos hepatócitos, que vai posteriormente metabolizando e jogando ele na corrente sanguínea em doses menos tóxicas para o nosso organismo. Tá? Isso acontece, por exemplo, quando nós observamos que uma pessoa que é etilista, tá? Às vezes ela é etilista crônica, toma, às vezes ela vai tirar a carteira, ou então a sua carteira foi presa, ela faz um teste 1 mês, 2 meses, depois de não estar tomando mais nada e ainda acaba apresentando sinais de álcool na corrente sanguínea. Por quê? Porque o fígado ele vai soltando álcool na corrente sanguínea em doses menos tóxicas para o organismo. Então, esse período de desintoxicação ele acontece de forma muito mais lenta por conta do efeito de primeira passagem. E por isso que um paciente, quando ele sofre uma hepatopatia, se ele continuar consumindo álcool, rapidamente ele desenvolve uma encefalopatia por conta do álcool. Por quê? Porque o fígado não reteve, tá, aquela dose a mais de álcool e isso acabou, não transformou, não metabolizou aquele álcool e isso acabou lesionando células neurológicas. Então, por isso que o efeito de primeira passagem é um tipo de biotransformação essencial no corpo humano. E aí nós temos que lembrar, né? Temos que lembrar, só para complementar esse assunto, é por isso que a pessoa que consome álcool de uma forma crônica, né, ela acaba lesionando. O álcool ele é um desidratante naturalmente, tá? Então, esse hepatócito, se realmente ele entra em contato por anos e anos, né, entrando em contato com aquela substância, acaba sofrendo uma lesão e esse hepatócito acaba morrendo, desenvolvendo o que nós uma hepatopatia alcoólica que nós conhecemos como cirrose hepática, tá? A cirrose, ao bem da verdade, não é o processo de lesão. Cirrose é o processo de cicatrização. Existe a hepatopatia alcoólica, né? Lesiona a célula e a célula é substituída por um tecido de fibrina. E esse tecido de cicatrização é o que nós conhecemos como cirrose. Tá bom? Então, galerinha, aqui, né, estão as fontes bibliográficas, né, um conteúdo extremamente importante. Eu tenho certeza que muitos de vocês não tiveram esse conteúdo na faculdade
não tiveram esse conteúdo no curso técnico e não podemos negligenciar. Não é porque é difícil, não é porque não é uma coisa que a gente vai ter que falar todo dia, que não seja importante. Está aqui conhecimento direcionado, direto ao ponto, sem embromeixo. Quer aprender de verdade? Quer se preparar para concurso? Quer ser aprovado nos hospitais? Quer conhecimento direcionado? Vem estudar com a gente. O site está aqui nesse vídeo. Peço para vocês, compartilhem esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês conseguirem, porque é conhecimento e nós temos que divulgar, difundir conhecimento na enfermagem. Avante enfermagem, fica com Deus e vamos acabar com tudo. Até mais.